voz do Senhor diretamente ao meu e ao seu coração. E antes da gente mergulhar no texto da reflexão dessa noite, é importante a gente lembrar um pouquinho do caminho que a gente percorreu até aqui. Durante esse mês, estamos refletindo sobre uma série. Você se lembra o nome da série? É o mesmo nome daquele programa, né? Casos de família, lares em ruína, graça em ação. E talvez uma das coisas mais impressionantes da Bíblia seja justamente isso. A Bíblia nunca romantizou família. Fala realmente que é uma dádiva do Senhor, mas nunca dizendo que são sempre flores. Escrituras não escondem conflitos, dores, fracassos, rivalidades, perdas. A palavra do Senhor não esconde pecado. Pelo contrário, muitas vezes os maiores homens e mulheres da história, das histórias da Bíblia, estão inseridas em famílias profundamente quebradas, destruídas. Mas a beleza da narrativa bíblica está no fato de que a graça de Deus continua agindo mesmo em meio a ruínas. Mesmo quando aos nossos olhos não faz sentido nenhum brotar nada de bom. Na primeira mensagem dessa série, vimos uma rivalidade que destruiu, que levou à morte. Depois a gente falou sobre uma família que sofreu uma completa deformação das suas relações dentro da própria casa. Vimos ainda, no domingo passado, a importância que tem e como faz diferença na nossa vida amizades para moldar os nossos destinos. Como faz diferença. E hoje, o texto nos leva para um outro cenário. Não mais uma família marcada por disputas, por competição, mas uma família sendo reconstruída pelo poder ativo da graça do Senhor, pela consagração, pela fidelidade de Deus ao longo das gerações. E talvez isso seja especialmente significativo hoje, porque hoje celebramos o Dia das Mães. E também rendemos graças a Deus pelos 90 anos de vida do nosso presbítero Edgar, homem de Deus, servindo em fidelidade, homem que até sangue já botou aqui também nessa obra, né? É engraçado como o nosso conselho aqui literalmente deu sangue nesse lugar, né? Todo mundo deixou um pouquinho já. E essas duas realidades apontam para a mesma coisa. A vida só encontra sentido quando a gente entende que aquilo que a gente recebeu de graça deve ser devolvido de graça. Da mesma forma como a gente recebeu. É exatamente isso que a gente vai ver no texto de hoje. O tema da nossa pregação é, anota aí para quarta-feira, ou para terça-feira também, o pessoal, né? O que nasce da graça deve voltar de graça. O que nasce da graça deve voltar de graça. Então te convido a abrir sua Bíblia no primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículos 20 ao 20. Assim, diz assim a palavra do Senhor. Assim, Ana engravidou e no devido tempo deu à luz um filho, a quem deu o nome de Samuel, dizendo: Eu o pedi ao Senhor. Quando, no ano seguinte, Eucana subiu com toda a sua família para oferecer o sacrifício anual ao Senhor e para cumprir o seu voto, Ana não foi e disse ao marido: Depois que o menino for desmamado, eu o levarei e o apresentarei ao Senhor e ele morará ali para sempre. Faça o que for bom aos seus olhos, disse Eucana, o marido. Fique aqui até desmamá-lo, que o Senhor apenas confirme a palavra dele. Então, ela ficou em casa e criou o filho até que o desmamou. Depois de desmamá-lo, levou o menino ainda pequeno à casa do Senhor em Siló, com um novilho de 3 anos de idade, um efa de farinha e um edro cheio de vinho, um odre. Eles sacrificaram o novilho e levaram o menino a Eli. Ela lhe disse: Tão certo como vive o meu Senhor, eu sou a mulher que esteve aqui ao teu lado, orando ao Senhor. Era esse menino que eu pedia, e o Senhor atendeu o pedido que eu fiz. Vamos o 28 juntos? Por isso agora eu dedico ao Senhor por toda a sua vida
pois ele foi pedido ao Senhor. Então, ali adorou ao Senhor. Irmãos, que texto, hein? Que texto magnífico de ver Deus agindo, de ver Deus atendendo, mas ao mesmo tempo de uma mulher exercitando plenamente a fidelidade. Existem momentos na vida em que percebemos claramente que certas coisas não poderiam ter acontecido apenas por força humana. É aquele momento que você pode até não acreditar em nada, mas você olha e vê que alguma coisa agiu. Há respostas que chegam na nossa história depois de muitas lágrimas. Há milagres que nascem em ambientes de impossibilidade. Há ainda presentes de Deus que carregam tão profundamente a marca da graça que ninguém consegue honestamente olhar para o que é recebido e dizer: isso aqui fui eu que fiz, fui eu que mereci, eu que conquistei, veio de mim. E é exatamente aí que o texto de hoje começa. A história de uma mulher chamada Ana. Ana, uma mulher de Deus, uma mulher que confia no Senhor, mas uma mulher que era estéril, uma mulher que estava humilhada, que estava ferida emocionalmente, porque afinal de contas ela não era capaz de fazer o que era esperado de uma mulher, dar filhos. Uma mulher que conhecia profundamente o peso de esperar, de confiar no Senhor e não ver a coisa acontecer. E ainda assim, quando a gente olha para essa história, vemos uma mulher que aprendeu algo extremamente raro. Aquilo que nasce da graça não pode terminar apenas em nós mesmos. A gente não pode ser represa, né? Deus manda o fluxo e você guarda. Deus manda a bênção e você guarda. Ana percebeu que não funcionaria assim. E talvez esse seja um dos maiores desafios da minha e da sua vida também, irmãos. Porque nós sabemos pedir. Sabemos pedir. E como a gente pede? Sabemos desejar. Muitas vezes a gente pode nem colocar em palavras, mas a gente olha, a gente pensa, a gente sente, a gente deseja. A gente sabe até clamar quando a gente ora, pedindo para Deus fazer, para Deus dar, mas nem sempre estamos dispostos a devolver. Nem sempre. Ou vamos mudar, né? Quase nunca estamos dispostos a abrir mão. Pensa nisso olhando apenas para o dia de hoje, celebrando o Dia das Mães e ainda, como eu aprendi, comemorando os 90 anos do Edinho. Querido Edinho. Existe algo, irmãos, que é belíssimo quando a gente olha para essas duas realidades de comemoração. Porque tanto a maternidade piedosa quanto uma vida longa e frutífera carregam a mesma pergunta. A questão continua sendo a mesma. O que estamos fazendo com aquilo que Deus nos deu? O que você tem feito com o que Deus colocou nas suas mãos? Porque a gente vive numa cultura que transforma tudo em posse. Tudo é meu, tudo eu mereci, eu conquistei. Minha vida, meu tempo, meus filhos, meus sonhos, meu futuro. Mas a Bíblia constantemente nos confronta com uma verdade completamente diferente. O tempo inteiro, de Gênesis a Apocalipse, somos desafiados a olhar e lembrar: tudo vem de Deus e tudo voltará para Deus. Esse é o esquema que a Bíblia apresenta. E é exatamente isso que a gente vai ver hoje. Te convido a se permitir de verdade, meu irmão, minha irmã, olhar para essa história com apego, com dedicação. Porque o texto começa, se a gente voltar um pouquinho no início do capítulo, a gente começou no versículo 20. Eu preciso de um novo microfone. Quem vier trazer o microfone, por favor, traz minha garrafa d'água também. O texto começa lá no início do capítulo com o nascimento de Samuel. Começa lá atrás. Aí, agora sim. O nascimento de um personagem muito importante para a minha história, para a sua história, para a história de Israel, para a história do reino do Senhor. Esse personagem se chama Samuel. E ele não nasce num cenário comum, não. Ele nasce depois de anos de esterilidade. Ele nasce depois de muito sofrimento.
de muita dor, de muita de muita humilhação, de muita humilhação de Ana. A mãe de Samuel já tinha sido humilhada pela outra esposa, já tinha sido humilhada por várias pessoas que viam ela ali na angústia, orando, confiando, pedindo e não vendo nada. E isso muda completamente a forma como ela olha para o menino que Deus deu, como ela olha para a bênção que foi recebida. E esse é o nosso primeiro ponto dessa noite. Anota aí para a gente conversar no nosso núcleo. A graça de Deus gera aquilo que não podíamos produzir sozinhos. A graça de Deus gera aquilo que não podíamos produzir sozinhos. O versículo 20 disse assim: Ana concebeu e deu à luz a um filho. O que ela queria? Um filho. Ela pediu um filho, ganhou um filho. Glória a Deus. E à primeira vista parece apenas uma informação simples que está sendo passada aqui. Mas não é. Porque esse nascimento não é resultado apenas de biologia. Ele é o resultado da intervenção de Deus. A prova de que Deus escuta os nossos clamores. A prova de que Deus vê e que Deus atende. Samuel é resultado da intervenção de Deus na história. E ele nasce de graça. Ela não teve como conquistar, como merecer. Ela não pôde entregar nada para ganhar Samuel. E na cultura daquele tempo, quando a gente diz, né, a personagem tal, e a Bíblia gosta disso, né, pegar mulheres estéreis para provar que Deus pode fazer acontecer. Quando a gente olha para a realidade daquela cultura, uma mulher ser estéril não era só frustração pessoal, não. Era vergonha pública. É como a gente falou, é uma mulher que não serve como mulher. Uma mulher que não é útil, não pode produzir o que é esperado dela. Isso significa que essa mulher, todos os dias da sua história, era convidada gentilmente a sofrer. Onde ela ia, as pessoas perguntavam: e seus filhos? Não, eu não tenho filhos. E que pena. Miserável mulher. Era uma humilhação constante. O texto anterior mostra ainda a Ana chorando, sendo provocada, derramando a sua alma diante do Senhor. E então Deus ouve e Deus acode. O próprio nome Samuel carrega essa ideia. Pedido ao Senhor. Toda vez que Ana chama o nome do filho, ela lembrava: eu recebi de graça. É expressão de graça na minha vida. Você percebe o alerta que isso representa para mim e para você? Você percebe o que isso deveria trazer aos nossos corações? A certeza, meu irmão, minha irmã, que as coisas mais importantes da nossa vida normalmente não nascem das nossas próprias forças. Não tem a ver com o que você é capaz de fazer, o quanto você é capaz de aguentar. As coisas mais valiosas nascem da graça de Deus. Vocês aí que estão com bebê, seu filho é bonito? Gostei da convicção. Tá vendo? A autoestima não vai faltar para a criança. Né? O pai já falou: claro que é bonito, é lindo. Meu filho é o mais lindo, minha filha é a mais linda, é o mais cheiroso, é o mais bonito. O que você pode fazer além de oferecer o seu DNA? Você pode escolher se ia ser o melhor do pai e o melhor da mãe, ou o pior do pai e o pior da mãe. Já pensou? Tudo de pior que tem no pai e tudo de pior que tem na mãe. A criança, né? Bem feliz, né? A gente pode contribuir amando, cuidando, mas quem fez nascer do jeitinho que é, foi o Senhor. É graça. Foi Deus que foi encaixando peça por peça, fazendo a saúde, fazendo a estrutura emocional, fazendo a possibilidade dessa criança crescer e se desenvolver. A verdadeira fé nasce da graça. A perseverança, meu irmão, a capacidade da gente seguir em frente, nasce da graça. A restauração, quando a gente já está destruído e não vê nenhuma possibilidade futura, nasce da graça. A salvação. A nossa salvação nasce da onde? Da graça. E até aquilo que eu e você chamamos de conquista
muitas vezes são apenas expressões do próprio Senhor, de toda a graça, de toda bondosa, de toda a bondade, revelando a sua boa mão sobre nós, com mais e mais graça. Tiago, lá no livro, o apóstolo, vai dizer o seguinte: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, vem do Pai das luzes, vem de Deus. É isso mesmo, tá vendo? Até você já sabe. Mal sabe falar e já sabe que vem de Deus. Romanos ainda vai alertar, porque dele, por ele e para ele são meia dúzia de coisas. Todas as coisas. O problema é que o coração humano tem dificuldade para lidar com a graça. Porque a graça nos humilha. Se a gente não pode contribuir, a gente fica até sem jeito por receber alguma coisa. Mas a graça nos obriga a admitir, meu irmão, minha irmã, eu não conseguiria produzir isso sozinho. Eu não sou capaz de fazer sozinho. E talvez uma das maiores ilusões da vida seja imaginar que nós somos os autores absolutos daquilo que a gente recebe. Isso vale para filhos. Nenhuma mãe gera apenas pela força. Quero gerar 4 filhos de uma vez só. Olha aí, Thalita. 4 filhos de uma vez. Vou encher o mundo. Vou cumprir Gênesis. Eu e Rafael vamos ser aqui os novos Adão e Eva, entendeu? Vamos encher essa terra, encher Marechal. Fácil? Existe graça sustentando a vida. Existe misericórdia sustentando cada pequeno processo da nossa história. Cada passo. Gente, vocês têm noção, vou usar, como a gente está cheio de bebê hoje, né? É lindo isso. Vou usar a própria gestação. Vocês têm noção de quantas milhões de possibilidades de uma gestação dar errado? Tem noção? E nasceu essa coisa linda, ó, um mais lindo que o outro, cara. É disputa de beleza. Deus sustenta tudo, irmãos, controladamente. Você tem noção de quanto o nosso corpo pode dar errado a qualquer momento? São tantos sistemas, tanto mecanismo acontecendo ali e o Senhor fazendo isso acontecer ordenadamente, ordeiramente. Isso vale, irmãos, para a gente olhar para a história, para legado. Porque chegar aos 90 anos não é uma marca cronológica, não. Tem muita gente que não chega nem perto disso. 90 anos, quando chegou o nosso irmão, é testemunho de sustentação de Deus ao longo das décadas. Porque há muita coisa que destrói uma vida no caminho. São sofrimentos, pecado, orgulho, mentira, dureza, desânimo. Essa lista aí a gente podia puxar. E o que pode nos sustentar? De novo e de novo, a graça. Só a graça tem esse poder, e aqui é o ponto central de tudo que a gente está falando. Ana, o personagem do nosso texto, entende que Samuel não é um troféu pessoal para ela sair pelas ruas dizendo: eu posso gerar filhos. Ela entende que Samuel é a resposta do Senhor. E isso é que faz diferença na história. Porque quando a gente entende que algo nasce da graça, que algo veio do céu, a gente começa a perceber que aquilo também não pertence totalmente a nós. Você que é casado, meu irmão, minha irmã, seu marido não é só seu, ele é de Deus. Sua esposa não é só sua, ela é de Deus. Seus filhos, seus amigos, seus pais são de Deus. Aquilo que nasce da graça não pode ser tratado como propriedade humana. E é exatamente aqui que o texto toma esse caminho surpreendente. Porque Ana não apenas recebe Samuel de Deus, ela faz algo que é extremamente difícil. Ela recebe, ela se alegra e ela devolve. Esse é o nosso segundo ponto. O que recebemos da graça não pode se tornar nosso ídolo. O que recebemos da graça não pode se tornar nosso ídolo. Depois do nascimento de Samuel, o texto mostra ainda algo importante acontecendo. Ana não age impulsivamente. Significa que ela não pega um bebê que depende de amamentação e entrega no altar. Isso seria uma doideira. Ela
cuida da criança até ela ter condições de ser entregue. Então ela espera, ela cuida, ela dá o melhor dela, ela acompanha cada um dos primeiros anos daquela criança. Então chega o momento mais impressionante da narrativa. Ana está completamente apaixonada por aquela criança. Ela está feliz demais e ela vai e entrega ao Senhor. Imagina essa cena, irmãos. Anos pedindo um filho, anos chorando diante do Senhor, anos esperando, e agora, finalmente, que ela tem nos braços o que ela pediu, ela devolve. O versículo 27 é um dos mais profundos desse texto. Ele vai dizer: Ana respondendo, por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera. Era esse menino que eu pedia, e o Senhor atendeu o pedido que eu fiz. O Senhor me ouviu. E ela ainda continua, vai à frente. 28. Por isso agora eu o dedico ao Senhor por quanto tempo? Pelo que também o devolvo ao Senhor. Deus pediu para ela entregar? A gente leu o texto todo. Deus pediu para ela entregar o filho? Não. Esse é o centro da história. Ana entende algo que a gente frequentemente esquece ou prefere ignorar. Isso é interferência de fora da igreja. Pode ficar tranquilo. Aquilo que Deus nos dá sempre continua pertencendo a Ele. Samuel, no entanto, embora fosse amado e fosse muito importante, ele não se tornou um ídolo da mãe. Samuel não era o ídolo de Ana, ele era uma dádiva. E existe uma diferença enorme entre essas duas coisas. Dádivas nos conduzem à alegria. Ídolos nos conduzem ao controle. O coração humano, irmãos, tem facilidade de transformar a bênção em ídolo assim. Fácil, fácil, fácil. A gente brincava aqui falando no outro dia. A gente consegue transformar ídolo até em futebol, que é um monte de homem debilóide correndo atrás de uma bola. E a gente consegue transformar isso em idolatria. Imaginem coisa que é realmente importante. Pessoas que a gente realmente ama. Filhos, mamãe e papai. Filhos podem virar ídolos. Sabe aquele casamento que o marido ou a esposa começa a olhar para o filho e falar: primeiro ele, depois você, depois nós. Casamento também pode virar ídolo. Não, porque agora meu marido é o rei do mundo. Minha esposa é a mulher mais maravilhosa, não tem erro, não falha, nem peca. Essa aqui não tem problema nenhum. Até se ela for no banheiro, o cheiro é bom. Ministério, meu irmão. Ministério pode virar ídolo. Dinheiro pode virar ídolo. Dons espirituais podem virar ídolos. E o sinal mais claro disso aparece quando a gente não consegue entregar as coisas a Deus. Quando a gente recebe e depois nada mais importa porque a gente tem aquilo. Quantas vezes a gente pede coisas ao Senhor, recebe e depois a gente não tem nem coragem de agradecer? De tão maravilhado que a gente está, a gente se esquece. Ana ama Samuel profundamente. Não tenha dúvida disso. Mas ela se recusa a possuir Samuel de maneira egoísta. Ela entende, esse menino faz parte de algo maior do que a minha história, do que o meu plano. E aqui existe uma aplicação importante no Dia das Mães. Um dos maiores atos de amor de uma mãe é controlar o filho. Minha irmã, meu irmão, imagina vocês que estão com bebê, quando você chegar lá, na sua idade avançada, e você olhar para sua casa, e você ver o seu filho ou a sua filha lá, porque te ama. Mas ela e ele não estudaram, porque queriam usar o tempo com você. Eles não se relacionaram com mais ninguém, não tem amigos, não tem namorado, não tem namorada, não tem prospecção de futuro, porque quer viver para você.
Você se sentiria bem numa relação dessa? Já vi mãe sacudindo assim, já até com a cara de pavor, né? Pelo amor de Deus. A gente não pode viver como se tudo fosse em função de nós mesmos. Tá vendo? Ele só está reafirmando, é isso mesmo. Precisamos consagrar tudo que vem dos céus ao Senhor. É entender que os filhos não são propriedade emocional dos pais. São vidas confiadas temporariamente nas suas mãos. Deus confiou em você para te dar uma dádiva, confiando que você vai fazer o seu melhor para criar. São vidas que Deus realmente depositou confiança em você. O Deus que podia dar para qualquer um, deu essa beldade para você. Pais saudáveis não podem criar filhos para si mesmos. Não dá para viver criando escravos emocionais. Precisamos criar nossos filhos para Deus, porque eles são dele. Isso também conversa profundamente com o que a gente falou no aniversário do nosso irmão, uma vida de fidelidade ao Senhor. Porque maturidade espiritual não aparece apenas para quem recebe muito. Ela aparece em quem aprende a devolver em todas as etapas da vida. Há pessoas que vão continuar recebendo bênçãos e vão continuar se fechando nelas. Mas há pessoas que transformam aquele pouquinho que receberam em instrumento de serviço, de discipulado, de expressão de graça e amor. Samuel não ficou apenas dentro da casa da Ana. Ele se tornou um ícone para todo o povo. Ele se tornou um profeta para uma geração inteira. Aquilo que a gente recebe de graça se perde, meu irmão, minha irmã, quando a gente tenta possuir por apropriação. Mas floresce quando volta para as mãos de Deus. E é exatamente aqui que o texto começa a revelar ainda algo maior para a gente. Trocar? Porque aquilo que Ana devolve ao Senhor, Deus faz virar um instrumento de redenção para todos nós. Ponto 3 para a nossa reflexão aí durante a semana. O que é devolvido a Deus se transforma em instrumento de redenção. Samuel cresce ministrando perante o Senhor. E aos poucos o texto mostra quem de verdade ele vai se tornar. Um profeta, um juiz, um líder espiritual. Samuel vai ser o responsável por ungir o primeiro rei de Israel. Eu sei, é muito motivo para agradecer. Ele vai ser o responsável por ungir Davi. E a ungir Davi, ele participa diretamente da história que vai conduzir a Cristo. Perceba a dimensão que isso tomou. Uma mulher ora por um filho, a gente não sabe nem direito de como é que era a história, né? Acima dela. Deus responde e ela devolve esse filho para se tornar parte do plano de redenção de toda a história. E Deus usa aquele menino para impactar uma nação inteira. Isso é impressionante. Porque Ana provavelmente não fazia ideia do alcance que a sua fidelidade tinha. E isso continua acontecendo hoje, irmãos. Nós raramente conseguimos medir o alcance daquilo que a gente consagra ao Senhor. Uma oração pode atravessar gerações. Um ensino pode moldar vidas. Uma decisão piedosa pode alterar destinos inteiros, como a gente viu na semana passada. Você se lembra da história da semana passada? Ruth foi acolhida pela graça. E entrou aonde? Nada mais, nada menos que na linhagem messiânica. Samuel nasce da graça e participa da preparação do reino do Senhor. A Bíblia inteira está mostrando a mesma verdade para mim e para você. Deus pega aquilo que é entregue a Ele e transforma em instrumento de redenção. E isso nos conduz inevitavelmente a Cristo. Porque no fim, Samuel aponta para alguém muito maior do que ele. Ana entrega um filho ao Senhor. Mas Deus, o nosso Deus, é o Deus que foi capaz de entregar o seu único filho por um amor que muitos de nós não fazemos nem ideia do tamanho. João 3,16 vai dizer, você sabe de cabeça, não é? Então, estou vendo até os rostinhos mais novinhos dizendo, porque Deus amou o mundo de... Não, essa versão aí eu não sei não, desculpa. Gosto muito da NVI, mas não vai dar para usar a NVI agora não.
Vamos lá. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Nele crê, mas Samuel foi consagrado para servir. Cristo veio para salvar. Samuel participou da redenção de um povo momentaneamente. Cristo realizou a redenção eterna. E aqui a gente começa a ver a expressão do evangelho em toda parte na Bíblia. Tudo aquilo que nasce verdadeiramente da graça sempre encontra final em Jesus Cristo. Sem Cristo, bênçãos viram ídolos, filhos viram posse, tempo vira orgulho, legado vira vaidade. Eu sou um presbítero de 90 anos. Mas com Cristo, tudo encontra propósito. Cada dia da nossa história é muito importante para o que o Senhor está fazendo. Tudo volta para Deus. Tudo pode se tornar instrumento da graça. Já estou concluindo já. Hoje a gente celebra o Dia das Mães. Celebramos os 90 anos do nosso amado presbítero Edinho. Celebramos a expressão da graça no nosso meio. Mas acima de tudo, meu irmão, minha irmã, celebramos o Deus que sustenta todas essas coisas. Olhar para esse texto de hoje nos ensina que a graça continua gerando, que a graça continua sustentando, que a graça nos chama a devolver ao Senhor aquilo que Ele tem nos dado. Talvez Deus tenha confiado muitas coisas às suas mãos. E aí pode ser em forma de filho, de dom, de tempo, de recurso, de influência, de oportunidade, de portas abertas. A pergunta é: isso tem terminado em você? Você recebe e tem feito o quê com o que o Senhor tem dado a você? Ou isso de fato tem sido redirecionado para Deus? Porque a verdade é simples. O que nasce apenas para nós, mais cedo ou mais tarde, morre. Mas o que volta para Deus, meu irmão, continua ganhando alcance eterno. É usado pelo Senhor para fazer coisas muito maiores e muito mais extraordinárias do que a gente poderia sonhar. O que nasce da graça deve voltar como expressão de graça. E quando volta, Deus transforma em instrumento de redenção da sua própria vida, da sua própria família, das pessoas ao seu redor. Como a gente estudou hoje de manhã, né, na nossa EBD, uma igreja que vive para si mesma pode acumular anos de existência, fazer história. Somos uma igreja que tem mais de 200 anos e que não tem expressão nenhuma. Não faz diferença nenhuma na cidade se fechar as portas ou deixar aberta. A única diferença é para quem gosta de ir lá. É como se fosse um parque, um cinema. Mas uma igreja que serve com fidelidade, pessoas que vivem abençoando as pessoas que estão ao redor, homens e mulheres que vivem pela graça. Esses, meus irmãos, seguem fazendo a diferença no mundo. É por isso que nessa noite o Senhor não só coloca essas perguntas diante de você, mas Ele te pergunta: o que você vai continuar fazendo com o que Ele te dá? E é interessante que as crianças estão super animadas, né? Um fala de um lado, o outro responde do outro. O que eles estão dizendo é: Senhor, é igual a gente acabou de cantar. Usa-me, usa-me. Enquanto a gente adulto que entende as coisas, muitas vezes recebe e continua calando. O que você, meu irmão, minha irmã, vai fazer com o que o Senhor tem feito na sua história, com o que Ele tem colocado nas suas mãos? Convido você a fechar os seus olhos. Vamos falar com Deus. Santo e poderoso Deus, louvado seja o teu nome. O Senhor é o Deus de eternidade e eternidade. Não há Deus como o Senhor na terra, embaixo da terra ou nos céus. Só o Senhor é Deus. E o Senhor é um Deus tão grande, tão poderoso, tão relevante, e ao mesmo tempo o Senhor se preocupa com os nossos pedidos, com o nosso clamor. Senhor, nós temos muita dificuldade de ser gratos. Dificuldade, Senhor, em reconhecer que devemos devolver ao Senhor o que o Senhor nos dá. Então te pedir, trabalhe nossa mente, trabalhe o nosso coração, leva-nos, Senhor, a vida de entrega ao Senhor, de devolução de tudo o que o Senhor tem nos dado. Leva fidelidade
em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, minha